Olá, obrigado por ouvir a mais esse conto. Antes de começar, eu quero pedir para que você, se ainda não é inscrito do canal, que por favor se inscreva. Tenho notado que muitas pessoas que me escutam, cerca de 80%, não se inscrevem no canal. Então, para me ajudar e fazer com que ele cresça, eu peço para que você se inscreva também. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. A menor mulher do mundo, de Clarice Lispector. Nas profundezas da África Equatorial, o explorador francês Marcel Pétre, caçador e homem do mundo, topou com uma tribo de pigmeus de uma pequenez surpreendente. Mais surpreso, pois ficou ao ser informado de que menor povo ainda existia, além de florestas e distâncias. Então mais fundo ele foi. No Congo Central, descobriu realmente os menores pigmeus do mundo e, como uma caixa dentro de uma caixa, entre os menores pigmeus do mundo estava o menor dos menores pigmeus do mundo, obedecendo talvez à necessidade que às vezes a natureza tem de exceder a si própria. Entre mosquitos e árvores mornas de umidade, entre as folhas ricas do verde mais preguiçoso, Marcel Pétre defrontou-se com uma mulher de 45 centímetros, madura, negra, calada, escura como um macaco, informaria ele à imprensa, e que vivia no topo de uma árvore, com seu pequeno concubino. Nos tépidos humores silvestres que arredondam cedo as frutas e lhe dão uma quase intolerável doçura ao paladar, ela estava grávida. Ali em pé estava, portanto, a menor mulher do mundo. Por um instante, no zumbido do calor, foi como se o francês tivesse inesperadamente chegado à conclusão última. Na certa, apenas por não ser louco, é que sua alma não desvairou nem perdeu os limites. Sentindo necessidade imediata de ordem e dar nome ao que existe, apelidou-a de Pequena Flor, e, para conseguir classificá-la entre as realidades reconhecíveis, logo passou a colher dados a seu respeito. Sua raça de gente está aos poucos sendo exterminada. Poucos exemplares humanos restam dessa espécie que, não fosse o sonso perigo da África, seria povo alastrado. Fora a doença, infectado hálito de águas, comida deficiente e feras rondantes, o grande risco para os escassos licoalas está nos selvagens bantus, a ameaça que os rodeia em ar silencioso como em madrugada de batalha. Os bantus os caçam em redes, como fazem com os macacos, e os comem. Assim, caçam-nos em redes e os comem. A racinha de gente, sempre a recuar e a recuar, terminou aquarteirando-se no coração da África, onde o explorador afortunado a descobriria. Por defesa estratégica, moram nas árvores mais altas, de onde as mulheres descem para cozinhar milho, moer mandioca e colher verduras. Os homens para caçar. Quando um filho nasce, a liberdade lhe é dada quase que imediatamente. É verdade que muitas vezes a criança não usufruirá por muito tempo dessa liberdade entre feras, mas é verdade que, pelo menos, não se lamentará que, para tão curta vida, logo tenha sido o trabalho. Pois mesmo a linguagem que a criança aprende é breve e simples, apenas essencial. Os licoalas usam poucos nomes, chamam as coisas por gestos e sons animais. Como avanço espiritual, tem um tambor. Enquanto dançam ao som do tambor, um machado pequeno fica de guarda contra os bantus, que virão não se sabe de onde. Foi, pois, assim que o explorador descobriu, toda em pé e a seus pés, a coisa humana menor que existe. Seu coração bateu porque esmeralda nenhuma é tão rara, nem os ensinamentos dos sábios da Índia são tão raros, nem o homem mais rico do mundo já pôs olhos sobre tanta estranha graça. Ali estava uma mulher que a gulodice do mais fino sonho jamais pudera imaginar. Foi então que o explorador disse timidamente, com uma delicadeza de sentimentos, de que sua esposa jamais o julgaria capaz. Você é Pequena Flor. Nesse instante, Pequena Flor coçou-se onde uma pessoa não se coça. O explorador, como se estivesse recebendo o mais alto prêmio de castidade a que um homem, sempre tão idealista, ousa aspirar, o explorador tão vivido desviou os olhos. A fotografia de Pequena Flor foi publicada no suplemento colorido dos jornais de domingo, onde coube em tamanho natural, enrolada num pano, com a barriga em estado adiantado, o nariz chato, a cara preta, os olhos fundos, os pés espalmados. Parecia um cachorro. Nesse domingo, num apartamento,
Uma mulher, ao olhar no jornal aberto o retrato de Pequena Flor, não quis olhar uma segunda vez, porque me dá aflição. Em outro apartamento, uma senhora teve tal perversa ternura pela pequenez da mulher africana que, sendo tão melhor prevenir que remediar, jamais se deveria deixar Pequena Flor sozinha com a ternura da senhora. Quem sabe a que escuridão de amor pode chegar o carinho. A senhora passou um dia perturbada, dir-se-ia tomada pela saudade. Aliás, era primavera, uma bondade perigosa estava no ar. Em outra casa, uma menina de 5 anos de idade, vendo o retrato e ouvindo os comentários, ficou espantada. Naquela casa de adultos, essa menina fora até agora o menor dos seres humanos. E se isso era fonte das melhores carícias, era também fonte desse primeiro medo do amor tirano. A existência de Pequena Flor levou a menina a sentir, com uma vaguidão que só anos e anos depois, por motivos bem diferentes, havia de se concretizar em pensamento, levou a sentir, numa primeira sabedoria, que a desgraça não tem limites. Em outra casa, na sagração da primavera, a moça noiva teve um êxtase de piedade. Mamãe, olha o retratinho dela, coitadinha, olha só como ela é tristinha. Mas, disse a mãe dura e derrotada e orgulhosa, mas é tristeza de bicho, não é tristeza humana. Oh, mamãe, disse a moça desanimada. Foi em outra casa que o menino esperto teve uma ideia esperta. Mamãe, e se eu botasse essa mulherzinha africana na cama de Paulinho enquanto ele está dormindo? Quando ele acordasse, que susto, hein? Que berro vendo ela sentada na cama. E a gente então brincava tanto com ela. A gente fazia ela o brinquedo da gente, hein? A mãe estava nesse instante enrolando os cabelos em frente ao espelho do banheiro e lembrou-se do que uma cozinheira lhe contara do tempo de orfanato. Não tendo boneca com que brincar e a maternidade já pulsando terrível no coração das órfãs, as meninas sabidas haviam escondido da freira a morte de uma das garotas. Guardaram o cadáver no armário até a freira sair e brincaram com a menina morta, deram-lhe banhos e comidinhas, puseram-na de castigo somente para depois poder beijá-la, consolando-a. Disso a mãe se lembrou no banheiro e abaixou as mãos pensas, cheias de grampos, e considerou a cruel necessidade de amar. Considerou a malignidade de nosso desejo de ser feliz. Considerou a ferocidade com que queremos brincar e o número de vezes em que mataremos por amor. Então olhou para o filho esperto como se olhasse para um perigo estranho e teve terror da própria alma que, mais que seu corpo, havia engendrado aquele ser apto à vida e à felicidade. Assim olhou ela, com muita atenção e um orgulho inconfortável, aquele menino que já estava sem os 2 dentes da frente, a evolução se fazendo, dente caindo para nascer o que melhor morde. Vou comprar um terno novo para ele, resolveu, olhando-o absorta. Obstinadamente enfeitava o filho desdentado com roupas finas. Obstinadamente queria-o bem limpo, como se limpeza desse ênfase a uma superficialidade tranquilizadora, obstinadamente aperfeiçoando o lado cortês da beleza. Obstinadamente afastando-se e afastando-o de alguma coisa que devia ser escura como um macaco. Então, olhando para o espelho do banheiro, a mãe sorriu intencionalmente, fina e polida, colocando, entre aquele seu rosto de linhas abstratas e a cara crua de Pequena Flor, a distância insuperável de milênios. Mas, com anos de prática, sabia que este seria um domingo em que teria de disfarçar de si mesma a ansiedade, o sonho e milênios perdidos. Em outra casa, junto a uma parede, deram-se ao trabalho alvoroçado de calcular com fita métrica os 45 centímetros de Pequena Flor, e foi aí mesmo que, em delícia, se espantaram. Ela era ainda menor que o mais agudo da imaginação inventaria. No coração de cada membro da família nasceu nostálgico o desejo de ter para si aquela coisa miúda e indomável, aquela coisa salva de ser comida, naquela fonte permanente de caridade. A alma ávida da família queria devotar-se, e mesmo quem já não desejou possuir um ser humano só para si, o que é verdade nem sempre seria incômodo. Já há horas em que não se quer ter sentimentos. Aposto que se ela morasse aqui, terminava em briga, disse o pai sentado na poltrona, virando definitivamente a página do jornal. Nesta casa tudo termina em briga. Você, José, sempre pessimista, disse a mãe. A senhora já pensou, mamãe,
De que tamanho será o nenezinho dela? Disse Ardente, a filha mais velha de 13 anos. O pai mexeu-se atrás do jornal. Deve ser o bebê preto menor do mundo, respondeu a mãe, derretendo-se de gosto. Imagine só ela servindo a mesa aqui de casa e de barriguinha grande. Chega de conversas, engrolou o pai. Você há de convir, disse a mãe inesperadamente ofendida, que se trata de uma coisa rara. Você que é insensível. E a própria coisa rara? Enquanto isso na África, a própria coisa rara tinha no coração, quem sabe esse negro também, pois numa natureza que errou uma vez já não se pode mais confiar. Enquanto isso, a própria coisa rara tinha no coração algo mais raro ainda, assim como o segredo do próprio segredo, um filho mínimo. Metodicamente, o explorador examinou com o olhar a barriguinha do menor ser humano maduro. Foi nesse instante que o explorador, pela primeira vez, desde que a conhecera, em vez de sentir curiosidade ou exaltação, ou vitória, ou espírito científico, o explorador sentiu mal-estar. É que a menor mulher do mundo estava rindo. Estava rindo. Quente. Quente. Pequena Flor estava gozando a vida. A própria coisa rara que estava tendo a inefável sensação de ainda não ter sido comida. Não ter sido comida era que em outras horas lhe dava o ágil impulso de pular de galho em galho. Mas nesse momento de tranquilidade, entre as espessas folhas do Congo Central, ela não estava aplicando este impulso numa ação, e o impulso se concentrara todo na própria pequenez da própria coisa rara. E então ela estava rindo. Era um riso como somente quem não fala ri. Esse riso, o explorador constrangido não conseguiu classificar, e ela continuou fruindo o próprio riso macio. Ela não estava sendo devorada. Não ser devorado é o sentimento mais perfeito. Não ser devorado é o objetivo secreto de toda uma vida. Enquanto ela não estava sendo comida, seu riso bestial era tão delicado como é delicada a alegria. O explorador estava atrapalhado. Em segundo lugar, se a própria coisa rara estava rindo, era porque dentro dessa sua pequenez, grande escuridão pusera-se em movimento. É que a própria coisa rara sentia o peito morno do que se pode chamar de amor. Ela amava aquele explorador amarelo. Se soubesse falar e dissesse que o amava, ele inflaria de vaidade. Vaidade que diminuiria quando ela acrescentasse que também amava muito o anel do explorador, e que amava muito a bota do explorador. E quando este desinchasse desapontado, Pequena Flor não compreenderia por quê, pois nem de longe seu amor pelo explorador, pode-se mesmo dizer seu profundo amor, porque não tendo outros recursos ela estava reduzida à profundeza, pois nem de longe seu profundo amor pelo explorador ficaria desvalorizado pelo fato dela também amar sua bota. Há um velho equívoco sobre a palavra amor, e, se muitos filhos nascem desse equívoco, tantos outros perderam o único instante de nascer apenas por causa de uma suscetibilidade que exige que seja de mim, que se goste e não do meu dinheiro. Mas na umidade da floresta não há desses refinamentos cruéis, e amor é não ser comido. Amor é achar bonita uma bota. Amor é gostar da cor rara de um homem que não é negro. Amor é rir de amor. Há um anel que brilha. Pequena Flor piscava de amor e riu quente, pequena, grávida, quente. O explorador tentou sorrir-lhe de volta, sem saber exatamente a que abismo seu sorriso respondia, e então perturbou-se como só homem de tamanho grande se perturba. Disfarçou, ajeitando melhor o chapéu do explorador, corou pudico, tornou-se uma cor linda a sua, de um rosa esverdeado, como a de um limão de madrugada. Ele devia ser azedo. Foi provavelmente ajeitar o capacete simbólico que o explorador se chamou à ordem, recuperou com severidade a disciplina de trabalho e recomeçou a anotar. Aprender a entender algumas das poucas palavras articuladas da tribo e a interpretar os sinais. Já conseguia fazer perguntas. Pequena Flor respondeu-lhe que sim, que era muito bom ter uma árvore para morar, sua mesmo. Pois, e isso ela não disse, mas seus olhos se tornaram tão escuros que o disseram, pois é bom possuir, é bom possuir, é bom possuir. O explorador pestanejou várias vezes. Marcel Pretre teve vários momentos difíceis consigo mesmo, mas pelo menos ocupou-se em tomar notas e notas. Quem não tomou notas é que teve que se arranjar como pôde. Pois olhe, declarou de repente uma velha, fechando o jornal com decisão. Pois olhe,
Eu só lhe digo uma coisa: Deus sabe o que faz.